Já expliquei um pouquinho, mas agora vou voltar de novo. Quando eu quero entender o mundo da graça, eu tenho que fazer uma espécie de abstração. Eu vou imaginar que Deus não quer nada disso. Então que existiria uma natureza, só ela. Uma natureza cujas possibilidades e forças são somente dela. Não teria nenhuma influência de Deus para o sim e o não. É aquilo que eu posso, porque eu sou inteligente e tenho vontade. Essa seria uma natureza pura. Não teria nenhuma solicitação de Deus, nem teria um chamado, uma comunhão com Ele, e nem haveria nenhum dom dele a mim. Só eu. Essa natureza, graças a Deus, nunca existiu. Seria natureza pura. Para entender o quê? Para entender que a natureza concreta é criada por Deus para Ele, é tocada por Ele e envolvida por Ele. É para entender isso que eu uso a outra. Portanto, não é histórica. Não é para quem encontrou a revelação, não. Essa historicidade afeta todas as pessoas. Essa é a grande novidade. São Francisco Xavier, quando foi para a Ásia, primeiro esteve na Índia, depois esteve no Japão e morreu nas portas da China, ele tinha consciência que todas aquelas pessoas estavam condenadas ao inferno. Todas. Que não foram criadas, não tinham nem nenhuma das concepções. Então ele tinha que converter. Se não converter, elas morrem para o inferno. E conta-se, não sei se é verdade, mas parece bastante plausível, que havia um irmão que o ajudou, um irmão muito simples, que estava na China, aí pegava aqueles pagãozinhos lá e dizia, coitado, vai tudo para o inferno. Então ele batizava e batava e encheu o céu de anjinho. Eu te batizando, vai, pum! Eu te batizando, pum! E assim, ia batizando e matando, porque se crescesse, iam todos se perder. Entende? Quer dizer, é pré-teologia. Por quê? Porque nunca entendeu que aquele chinesinho também tinha uma existencial sobrenatural. E que aquele chinesinho, quando crescesse, ele ia receber também os toques de Deus. E que aquele chinesinho, depois que tivesse grandezinho e pudesse responder os toques de Deus com amor, ele também seria envolvido por Deus. Isso Xavier nunca poderia ter entendido. Por isso eles querem uma carta muito bonita aos professores da Sorbonne, dizendo, deixem todas essas coisas e venham para a Índia, que são milhões de pessoas que se perdem. Aí vocês vão entender o Manchê, pelos jesuítas que vieram no século XVI aqui para o Brasil, e aquele afã de converter, de batizar, de catecismo, e não sei o quê, porque todos eles estavam condenados ao inferno. Por isso é interessante entender essas coisas. Eles não podiam entender que aquele índio que nunca ouviu a palavra de Deus pudesse ter sido criado por um Deus que o chamou para uma comunhão. Como é que Deus chamou para uma comunhão se ele não ouviu a palavra do Evangelho, se não ouviu o padre, se não chegou o bispo, se não chegou a igreja? Então aquela frase, fora da igreja não há salvação, ela produziu um efeito muito trágico na igreja. Como se todos que estivessem fora da igreja estivessem a caminho da condenação, e só no momento que convertesse para a igreja se salvariam. Nessa compreensão de graça não entra nada disso. As pessoas se salvam em qualquer horizonte. O índio fazendo as caças dele, passando a noite dançando e comendo aqueles bichos todos que eles comiam, e cultuava os seus deuses, e ele fazia isso como resposta da sua devoção, da sua existência, estava tão imbuído de Deus como nós no Vaticano. Como o Delmar, quando ia fazer as visitas lá no Vaticano. É a mesma coisa, Delmar. Quer dizer, você com a fé católica e aquele índio no seu horizonte. Isso para nós era impensável. Ainda é para a maioria dos católicos, ainda é impensável. Mas parece que é mais coerente com o projeto salvador de Deus. A única frasezinha que a gente tem na escritura mais recente, é que dá aso para isso, é aquela frase de Paulo na Epístola aos Timóteos. Deus quer a salvação de todos os seres humanos. É a partir daí que eles arrancaram tudo isso. Uma frase assim só. Deus quer, Deus vult omnes salvos filii. Deus quer salvar todos os seres humanos. Todos. Então, se Ele quer, e o querer de Deus é criativo, é constitutivo, é fazer, então Ele faz todas as pessoas serem salváveis. Elas são salváveis realizando isso.
Ok? Posso ir para frente? Respondi o que você gostaria de ouvir? Se alguém tiver uma dúvida, não precisa esperar o fim da palestra para fazer pergunta, não. Porque comigo, graças a Deus, até hoje nunca pedi fio. Eu amarro todos os fios aqui na calça, então, puxar eu puxo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Olha, mas só a questão do pecado, você passou rápido. Ainda vou falar agora. Ainda vai começar o pecado agora. Mas sobre a graça. Agora vamos entrar no... Só uma coisinha. Pois não. Na questão da... Haveria uma hierarquia entre esses três conceitos desse tipo de graça? Olha, hierarquia talvez não. Eu diria o seguinte, há um nível de explicitação. Aqui a graça está mais explicitada. Aqui está menos, aqui nada. Porque aqui é pura reflexão teológica, eu chego lá. E nenhum de nós experimentou isso. A gente começa a existir. Só que, porque nós somos chamados, é que nós percebemos esses toques de Deus aqui. É porque nós somos chamados, Ele se nos deu. Então esta é a base. Usando de novo aquela categoria de Haller, aqui predomina o transcendental. Portanto, aquilo que transcende, aquilo que eu não consigo agarrar com palavras. Para eu falar disso, eu precisei conhecer isso aqui. Esses aqui são categoriais, eu posso falar melhor. Então, porque este exige este exige esse, eu cheguei aqui. É um pouquinho kantiano, no sentido de um a priori, para poder tornar inteligível. Aqui entra um pouco a estrutura kantiana de Hegel, de Freier. Quer dizer, sem este, nós não entenderíamos isso. Isso seria ininteligível. Então, é a inteligibilidade do dom de Deus a mim, desses apelos de Deus a todas as pessoas, para entender isso é só possível se eu fui criado assim. Portanto, é uma exigência de entender. Então, é um transcendental. Não cai na experiência a não ser tematizada nesses dois níveis de baixo. Não sei se agora ficou um pouco difícil. Consegui explicar? Aqui é o nível da explicitação. Eu não uso muito a palavra tematizar. Torna a palavra, torna a expressão, torna a linguagem, torna falável. O que aqui não é falável. Quando Agostinho disse que o nosso coração está inquieto até que descanse em ti, essa inquietude, agora a gente, é porque eu tenho um existencial sobrenatural. Mas eu experimento como inquietude. Uma inquietude que depois, aquela provocação, aquela noite que está conversando com a mãe dele, aquela hora ele percebe que ele é chamado por Deus. Mas ele precisou aquele momento, está na janela ali, conversando com a mãe que vai morrer daqui a uns dias. Aquela experiência ajuda a que ele chegue lá. Isso é muito agostiniano também. Chegue lá a dizer que eu tenho algo em mim muito maior. Então ele vai dizer que Deus é interior, intimomel, superior, sumomel. Deus é mais íntimo do que o mais íntimo de mim mesmo. É o mais sublime do que há mais sublime em mim mesmo. Que é o mais profundo. Eu não posso falar nada disso. Agora a palavra eu vou conseguir na medida que vou experimentando. Claro? Agora vem o pecado. O que é o pecado? O pecado no primeiro nível não pode existir. Por que não pode existir o pecado no primeiro nível? Porque esse nível é o nível da criação. Eu não tenho nenhuma condição de dizer que eu não sou criado. Eu podia dizer só se eu me suicidasse, mas nem suicidando eu não desfaço o meu criar. Diga. Essa ação de Deus existencial é que leva aquele batismo de desejo, de consciência? É o que torna inteligível, mas que leva para... isso pode dizer que leva, eu acho que você tem razão de dizer assim também. Mas eu digo isso. O que torna inteligível que a pessoa busque a Deus, mesmo que ela não ouviu nada, etc., é porque ela deve ter no ser dela alguma coisa que se relacione com Deus. Eu diria, formularia assim. Consegui formular bem? Porque como eu senti o desejo, por que eu senti o desejo? Eu senti o desejo porque eu sou feito para desejar. Primeiro eu sou feito para desejar, por isso que eu senti o desejo. Mas eu senti primeiro o desejo. Então, quando eu passo da explícito, eu primeiro experimento o explícito. Depois, para entender o explícito, é que eu encontro isso. Do contrário, não é inteligível. Como é que eu vou desejar se eu não sou feito para desejar? Como é que eu vou comer se eu não tenho estômago? É como se alguém não soubesse nada de anatomia e comesse.
Ah, logo eu devo ter alguma coisa na barriga que pode digerir a comida, porque está digerido. Eu nunca estudei anatomia, mas o comer me levou até descobrir o estômago. Então, experimentar Deus verbalmente, explicitamente, me levou a pensar que Ele é aquele que me chamou para isso, antes mesmo que eu respondesse. Então,